Sejam bem-vindos ao canal da Equilibrium e aos vídeos da websérie. Eu queria me apresentar rapidamente, eu sou o Bruno, fundador da Equilibrium, e a Equilibrium, caso você ainda não conheça, é uma empresa especializada na conscientização do uso digital, o uso das telinhas. Então a gente ajuda a pessoa física e a pessoa jurídica a equilibrar esse uso exagerado de telas, devolvendo muitas vezes para as pessoas tempo de qualidade que reflete diretamente na sua qualidade de vida. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a mudança das normas regulamentadoras, o que tem mudado, o que a sua empresa também precisa saber, com tanta coisa mudando, com tanta informação, com tanta tecnologia, e agora com essa mudança na lei, o como que a tecnologia esbarra nos planos de mitigação de risco e nos instrumentos que você precisa ter dentro da sua companhia para não desrespeitar nenhuma lei. Então vamos lá, esse é o primeiro episódio da nossa série, espero que vocês gostem e acompanhem com a gente o desdobramento desses episódios e que também persigam aí um pouco dos conhecimentos da Equilibrium para fazer um ambiente mais saudável. Vamos lá, então vamos falar um pouco do que a sua empresa precisa saber, né, para essas mudanças todas de NR, mas antes vamos entender o porquê que as NRs mudam e às vezes mudam com alguma frequência. Ou seja, quando a gente fala das mudanças das normas regulamentadoras, a gente está falando de normas que foram escritas para ajudar o trabalhador e para ajudar o empregador. Como assim? Então, há muito tempo atrás a gente precisava de leis, né, depois das revoluções agrícolas, revoluções industriais, agora está no meio de uma revolução de A gente precisava de guias para que os empregadores dessem ambientes de trabalho que não fossem tão exploradores ou insalubres ou não saudáveis para o empregador, e muitas vezes existiam regras físicas, né? Por exemplo, o uso de EPIs. Mas hoje a gente precisa também falar de problemas digitais, né? Ou seja, problemas que mudam e mexem com a nossa capacidade cognitiva, com o nosso intelecto, consequentemente esbarram nas nossas emoções e na nossa saúde mental. Ou seja, conforme muda a natureza do seu trabalho, agora quanto mais tecnologia a gente também tem novos riscos que são riscos ocupacionais, né? Ficar o dia inteiro na cadeira sentado aqui, trabalhando, olhando para a mesma tela, fazendo várias conferências, né, com informações diversas chegando em mim, isso afeta a minha capacidade cognitiva, mental, e eu preciso mapear isso como risco. Ou seja, as normas regulamentadoras, elas mudam para nos dar mais proteção, tanto como empregador quanto como trabalhador, e dar conformidade legal para isso. Então, o novo texto ele vai entrar em vigor aí no dia 26, e esse aqui é o capítulo que começa a conectar esse exagero do uso de tecnologia com as ideias que você precisa, com os insights que você precisa para colocar isso no seu plano de risco. Então, indo para frente, a gente tem a GRO e a PGR, são os dois instrumentos da NR1 que vão te ajudar a mitigar e mapear esses riscos. Por um lado, a GRO identifica um cenário mais amplo, né? Ele identifica, avalia e gerencia esses riscos ocupacionais, enquanto a PGR é um plano mais prático, muitas vezes até pela função, né? Qual é a função que tem qual risco e o que eu posso fazer para mitigar, né? Quantos colaboradores tenho naquela função também. E aí, quando a gente fala de saúde digital, tem que estar no radar da sua GRO e da sua PGR. Por quê? Porque existem novos riscos, né? Seja fadiga digital, estresse, isolamento, quando a gente muito fala de burnout, sobrecarga digital, ergonomia e postura. Então, algumas coisas você precisa mapear dentro do seu plano. Puxa, a gente traz algumas soluções aqui para discussão nos próximos episódios também. A gente não pode fazer algumas pausas ativas, fazer uma organização melhor digital, criar limite para o uso dessa tecnologia toda? E aí, como que a tecnologia ela afeta as empresas? E a gente está aqui para mostrar um pouquinho para vocês quais são os indicadores mais afetados. Então, infelizmente, a gente tem um aumento do absenteísmo das empresas, é um número super elevado hoje em dia, e muitas vezes é a falta de um bom sono, né? A gente sabe que o colaborador às vezes fica até altas horas vendo Netflix, ou rolando tela no feed do Instagram, ou outro aplicativo de rede social, quando não muito em aplicativos de jogos de azar ou usando pornografia. Isso faz com que ele não tenha uma boa recuperação e não exerça na medida certa a sua função no dia seguinte, né? Isso vai somando cansaço. Né? Existe o exagero do uso da tela, o sedentarismo e a falta de conexão real
Não é, muitas vezes a pessoa está mais dentro da tela do que fazendo um exercício que vai fazer bem para o próprio corpo. Então, o absenteísmo ele é muito impactado pelo exagero do uso de tela. Engajamento baixo, né? Falta de conhecimento de gestão tecnológica. Às vezes a gente, como empregador, não ensina os nossos colaboradores a gerir toda essa tecnologia, essa informação midiática, esses aplicativos todos. Sempre é mais um indicador, mais uma notificação, mais uma coisa para ele administrar dentro da capacidade cognitiva. Isso acaba estressando o funcionário, deixando ele pouco engajado, pouco interessado em ir para o trabalho. Muitas vezes é difícil de acordar para fazer um trabalho que muitas vezes você não gosta. Ou seja, a gente fala até a quantidade de notificações, né? Existe um número que fala que hoje, se você é interrompido, você demora até 23 minutos para voltar, né, a performar o que você estava fazendo antes. Se a gente recebe 10 notificações por hora, existem muitas pessoas que têm essa dificuldade hoje de performar no dia inteiro de trabalho, né? E não, por último, né, mas por não menos importante, a gente tem uma alta muito grande nos riscos trabalhistas, né, por falta de política, por falta de ajuda do empregador, por falta de prioridades. O funcionário acaba recebendo muita mensagem fora do horário, fazendo uso de tecnologias que são indevidas, ou mesmo usando muito mais tecnologia do que precisa, né? Ou seja, tem um excesso de tarefa, uma falta de planejamento, e muitas vezes a gente não ajuda o funcionário a entender o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. E aí o funcionário acaba usando parte da vida dele para entregar algum valor para o trabalho que muitas vezes nem é um valor tão importante assim. E esse funcionário acaba por adoecer, ser afastado e, não, na medida do caso, ele venha processar a empresa. Por isso, o risco trabalhista também é um número que tem aumentado muito. Então, o que acontece com a sua empresa se ela não se adequar? Prejuízo da reputação. Ninguém vai querer trabalhar numa empresa que é tão extrema assim, que não oferece auxílio ao colaborador, que não oferece nenhuma ferramenta de controle, que não tem um uso consciente de todas essas ferramentas digitais. Acabamos de falar das ações trabalhistas e existem multas e penalidades que vão se aplicar por lei a partir de maio de 2025. A gente gostaria de ressaltar que a tecnologia não é um problema, a gente incentiva o uso da tecnologia, desde que seja da maneira correta. E agora, esse é o finzinho do nosso primeiro capítulo. A gente está bem feliz de começar essa websérie e eu queria deixar um convite para vocês aqui, né? Nos próximos episódios a gente vai falar um pouco mais sobre burnout, doenças ocupacionais, estratégias que a sua empresa pode aplicar para diminuir esses riscos, mapear esses riscos. Afinal, a Equilibrium é uma empresa do uso consciente de tecnologia e a gente chegou para ajudar você e a sua empresa a garantir um ambiente de trabalho muito mais saudável e que você possa ter a sua saúde mental, física e emocional em dia, tendo tempo de qualidade de volta para você. Espero você nos próximos capítulos desse webcast de Equilibrium e entre em contato com a gente para saber mais dos nossos serviços. Tchau, tchau. Muito obrigado.